sejam dados ao nome santo do Senhor. Aleluia. Irmãos, nós tivemos um final de semana, e nesse final de semana, todo ano, as pessoas costumam fazer uma comemoração. Essa comemoração é de quê, irmãos? É de quê, irmãos? Semana Santa, mais conhecida biblicamente como Domingo de Páscoa, ou Semana Santa, como a irmã Judite falou. Nós que somos evangélicos, nós não celebramos a Semana Santa. Ué, como assim, missionário? Não celebra a Páscoa? De certa forma celebramos, mas de certa forma não. Ué, missionário, afinal de contas, celebra a Páscoa ou não celebra a Páscoa? Você vai entender. Mas antes eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo capítulo de número 12. Êxodo capítulo de número 12. E aí, como eu falei para os irmãos, o que é a Páscoa para você? Qual a importância da Páscoa para você? Para nós evangélicos, o que representa? Nós podemos ou não comemorá-la, ou missionário? Êxodo capítulo 12, versículo 14, diz assim a inerrante, infalível palavra de Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, que espera um pouco. Riquelme, falei sobre Riquelme hoje. Foi aonde, mãe? Uma visita que a gente foi fazer lá na casa de Minuto. Nós falamos: olha, nós temos um irmãozinho lá que ele é atento à palavra de Deus, ele dá amém, ele dá glória a Deus. E aí do missionário, se for falar errado lá, Riquelme corrige, viu? E a gente pensa às vezes que a criança não presta atenção. A criança presta atenção, glória a Deus. Que Deus te abençoe, meu Riquelme. Hoje sim, amém, glória a Deus. Você esteja sempre atento aí, Riquelme, a palavra de Deus. Êxodo capítulo 12, verso 14 diz assim: esse dia vos será por memorial. Será pelo quê, irmãos? Memorial. E o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Por estatuto perpétuo. Agora vá lá também no livro de 2 Pedro. Aí agora você já vai sair do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Aliás, peço desculpas, é 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, se você puder. 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 18. Diz assim a palavra de Deus: pois Cristo também sofreu uma vez por todos pelos pecados, o justo pelos injustos, para levarmos a Deus, morto de fato na carne, mas vivificado pelo Espírito. Eu vou repetir novamente essa parte B. Morto na carne, mas vivificado no Espírito. Nós não vamos orar porque a missionária lá ainda orou. 1 Pedro capítulo 3, verso 18, esse texto está lá do 18 ao 22. Mas pode segurar, nós já temos aqui o texto. Então a pergunta é: Páscoa. O que é para você a Páscoa? Eu estou fazendo uma coisa aqui na igreja que eu estou gostando, tendo a participação dos irmãos. O que é Páscoa para você? Manelão com certeza vai falar. Não vai, não? Hã? Pronto, Manelão vai dar a oportunidade para vocês falarem. O que é Páscoa?
A irmã vai falar. A irmã Odília vai falar. Bom, ninguém quer falar? Passagem. Magda, a missionária Magda, falou que Páscoa é passagem. Todo ano. Toda a vida era falado Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, isso. Conhecido como Domingo de Ramos. Então, o que é Páscoa para você? Qual a sua importância? E para nós evangélicos, o que representa? Nós podemos, missionário, comemorar ou não? E responde aí, missionário, que agora você me deixou curioso. Calma, eu já vou lhe responder. Mas antes que eu quero lhe dizer, respondendo essa pergunta sua, o que é Páscoa, e se nós, como evangélicos, como cristãos, devemos comemorar ou não, eu quero lhe dizer o que a missionária Magda já adiantou. A palavra Páscoa, ela tem sua origem no grego. Como assim, missionário? Vamos lá. A Bíblia, irmãos, ela hoje está dividida no Antigo Testamento e no Novo Testamento, certo? Todo mundo entende isso, não é isso? Tanto na Bíblia católica como na Bíblia evangélica, qualquer Bíblia vai ser dividida dessa forma: Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento ele foi escrito em que língua? No hebraico. Hebraico é a língua do povo judeu, hebraico é a língua do povo de Israel. O Novo Testamento, que é Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos e todas as epístolas de Paulo, até o Apocalipse, ele foi escrito em grego. Ou seja, enquanto o Antigo Testamento foi escrito em hebraico para os judeus, o Novo Testamento foi traduzido em grego. É por isso que a palavra Páscoa, como Magna falou, que é a palavra Pessar, ela tem um significado. Ela significa passar além ou passar por cima. Então o versículo afirma que é o dia em que os israelitas foram libertos do Egito, incluindo o sacrifício do cordeiro e o uso do sangue para marcar as portas, deve ser comemorado como memorial de uma festa perpétua a ser celebrada de geração em geração. Então não existe problema nenhum você comemorar a Páscoa, ok, irmãos? Pelo contrário, como evangélicos, nós podemos comemorar a Páscoa. Mas como assim, missionário? Já sei, então nós vamos distribuir os ovinhos da Páscoa? Não. Já sei, missionário, aí vai sair atrás do coelhinho da Páscoa? Não. Porque na realidade, como eu falei para os irmãos, a Páscoa, ela tem uma origem bíblica. E a origem dela veio do Antigo Testamento. O povo de Israel, irmãos, eles passaram 420 anos sendo escravos. Quantos anos, irmãos? Quantos anos? 420 anos. Mas Deus escolheu um momento para trazer libertação ao seu povo. E Deus escolheu dois homens, Moisés e quem foi o outro? Moisés e Arão, para procurar a Faraó para dar libertação ao povo. E nós conhecemos um pouco da história e sabemos que Faraó não queria libertar o povo. Tanto é que precisou Deus mandar 10 pragas sobre o Egito para que Faraó libertasse o seu povo. E a última praga, a última das 10, foi a praga que mais causou sofrimento ao povo egípcio. Por que, missionário? Porque a última praga dizia que à meia-noite o anjo do Senhor passaria em todas as casas do Egito. E ao passar o
primogênito de todos os egípcios seriam mortos. Missionário, e por que os filhos de Israel não seriam mortos? Eles moravam na mesma terra. Porque a Bíblia fala que Deus deu instruções ao povo de Israel através de Moisés, para que eles sacrificassem um animal, sacrificassem um cordeiro, ou de repente alguns podem dizer até um cabrito, e o sangue derramado por aquele animal seria usado pelos judeus, pelos israelitas, para, como pode ser a expressão, para borrifar nos umbrais das portas o sangue do cordeiro. E à meia-noite, quando aquele anjo do Senhor fosse passar na casa de todos, quem tivesse o sangue do cordeiro nas suas portas, Deus prevaleceria, Deus preservaria. Obrigado, missionário. Deus preservaria. Então, no hebraico, a palavra a expressão que vai falar sobre esse anjo da morte, quando seriam mortos ali todos os primogênitos do Egito e poupados os israelitas. Então a gente já começa a ver aí o significado real da Páscoa. O que é então, missionário, o significado real da Páscoa? Como eu já falei anteriormente, a palavra Páscoa, do original hebraico, do grego, era passagem. Ou seja, um anjo do Senhor passaria por cima das casas que teriam sangue do cordeiro de cada porta. Aí a gente já começa a entender o que a gente faz na Santa Ceia, irmãos. A gente participa do que? Do corpo e do sangue. E o sangue representando o sangue de quem? O sangue de Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então a Páscoa foi instituída, foi uma instituição lá no Egito, para comemorar o acontecimento culminante da redenção de Israel, porque naquele dia Deus preservou os filhos do povo de Deus. O que era missionário que tinha que ter na Páscoa? Bom, na Páscoa, como a gente sabia, precisava ter o cordeiro. O que mais precisava? Precisava ter os pães asmos. Precisava na Páscoa ter as ervas amargas. Precisava ter na Páscoa o sangue. Porque o cordeiro representa o preço da redenção, da libertação. Eu já falei aqui várias vezes para os irmãos, para as irmãs, que o povo de Israel foram ensinados por Moisés, instruídos por Deus, que quando o homem pecasse, ele deveria apresentar um animal, e esse animal deveria morrer no lugar do homem. Então a gente entende que o cordeiro aqui vai estar mostrando o preço da redenção, da libertação. Uma outra coisa que deveria ter naquela casa, nesse momento dessa reunião de família, eram os pães asmos. O que é missionário pães asmos? Pães asmos são pães sem fermento. Porque o fermento representa o quê? O fermento representa a contaminação. O fermento representa coisas que não são puras. Uma outra coisa que deveria haver nesse momento, nesse último alimento familiar, eram as ervas amargas. Por que missionário ervas amargas? Exatamente para que o povo de Israel se lembrasse que os 420 anos de escravidão trouxeram ao povo de Israel muito sofrimento, muita dor. E por último a gente vai ver que nessa festa, não digo nem festa, nesse último jantar, antes que o povo saísse para ser liberto, havia também o derramamento de sangue do cordeiro. E o que representa, missionário, o derramamento de sangue? O
derramamento de sangue representa exatamente a expiação. Enquanto o cordeiro representa a redenção, enquanto os pães asmos representa o abandono da amargura do Egito, enquanto as ervas amargas recordam a expressão do sofrimento do Egito, o sangue representa a expiação. A expiação, irmãos, do pecado. A expiação do pecado pode levar à reconciliação com Deus, consequentemente também a paz interior, a esperança, a salvação. Nós podemos ver que também pode ser usado em outros contextos, como na área da justiça, onde pode se referir à remissão da pena ou do cumprimento de uma pena que se reputa equivalente à culpa ou ao delito. Então nós temos expiação. O que é expiação, missionário? A palavra expiação você não vai encontrar no livro de Êxodo, mas a ideia central da expiação, ou seja, a necessidade de purificação, da reconciliação com Deus, é um conceito que está presente em outros livros da Bíblia. A reconciliação, irmãos, é um fundamento e é fundamental para a compreensão da mensagem bíblica. Como eu falei para os irmãos, o ritual que eles vão fazer ali no dia da Páscoa deveria ser feito em família. Como eu falei, nós evangélicos comemoramos a Páscoa sim, só que é de uma forma diferente. É de uma forma diferente. Porque na Páscoa eles pegavam um cordeiro para imolar. O que é imolar, missionário? É cortar, infelizmente, o pescocinho daquele cordeiro e derramar o sangue ali. Derramar o sangue. Você vai ver exatamente no livro de Êxodo, no capítulo 12, o versículo de número 3, dizendo assim: diga a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito. A família deve participar disso e comer desse cordeiro. Um pouco de sangue deveria ser colocado nos umbrais das portas ou nas vigas. No versículo 7 desse capítulo vai dizer: passa então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. O cordeiro, irmãos, que o povo de Israel iria sacrificar deveria ser um cordeiro sem mácula. O que é isso, missionário? Um cordeiro sem mácula é um cordeiro sem defeito. Por que nós deveríamos, porque o povo de Israel deveria sacrificar um cordeiro sem defeito? Vai exatamente tipificar aquilo que Jesus iria fazer na cruz do Calvário. Da mesma forma que o cordeiro a ser sacrificado não poderia ter defeito nenhum, Jesus, quando morre na cruz do Calvário, representando o Cordeiro Santo de Deus, ele não tinha defeito nenhum. Deveria ser assado inteiro, comido com pães asmos e ervas amargas, para exatamente representar o sofrimento. Hoje é trocado um cordeiro pelo coelhinho de Páscoa. Hoje é trocado as folhas amargas pelo chocolate. Hoje é trocado a cerimônia que era para ser uma cerimônia honrosa, respeitosa, para um final de semana onde as pessoas às vezes até se guardam um pouquinho na sexta-feira e até no sábado, mas no domingo, infelizmente, ao invés das pessoas vierem adorar ao Senhor, vão para os bares e encher de repente a cara. Por que, missionário? Porque não pôde beber na sexta, não pôde beber no sábado.
Então no domingo nós vamos fazer a farra, né? Eu sou da época da escola, e vocês aqui lembram, provavelmente, que na sexta e no sábado a gente se comportava bem, mas no domingo a gente saía dando burro nas costas das outras crianças. Manelão pegou, Manelão, essa parte. No domingo podia dar burro nas costas, pois é. Um dia eu levei o burro nas costas tão grande que eu fiquei sem fala, pode-se dizer, só porque eu não tinha marcado ali no sinal, não sei se era assim, ou era a mão no bolso, né? Tinha que estar com a mão no bolso. Pois é, as pessoas dedicavam a sexta-feira e até o sábado, de repente fazendo a missa e até rezando, mas quando no domingo voltava para o mundo novamente. O cordeiro, irmãos, como eu falei, deveria ser sacrificado sem mácula. Naquela mesma noite, conforme a palavra dizia, eles deveriam comer a carne assada, juntamente com as ervas amargas. Ao comer, irmãos, eles estavam prontos para sair. Eles precisavam comer já tendo o cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. E a Bíblia fala que eles precisavam comer apressadamente a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, a Bíblia vai dizer no verso 12 que o Senhor passou pelo Egito e matou todos os primogênitos, tanto nos homens como nos animais, e executou juízo sobre os deuses do Egito, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Como eu perguntei para os irmãos anteriormente, e para a gente, missionário, o que é que representa a Páscoa? A nossa Páscoa representa a ressurreição do Senhor Jesus. A Páscoa representa para nós o Cordeiro Santo de Deus que morreu pagando os nossos pecados. Em João capítulo de número 1, versículo número 16, está escrito assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se o cordeiro, para ser sacrificado no Antigo Testamento, deveria ser sem mácula, sem defeito, também o nosso cordeiro que morreu por cada um de nós, ele não tinha nenhum defeito. Nenhum defeito. O nosso Senhor Jesus, conforme está lá escrito em 1 Pedro capítulo 1, verso 18, se você quiser abrir a sua Bíblia, você pode acompanhar esse texto de 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19. Aí você vai ver o que diz esse texto. 1 Pedro 1, 18, verso 19 diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que você foi resgatado, fosse resgatado da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo. Aleluia. Eu vou repetir para você glorificar a Deus. Você foi liberto pelo precioso sangue de Jesus, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Então Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João Batista falou quando Jesus passou. O sangue, irmãos, foi derramado para expiação, para pagar todos os nossos pecados. Era o penhor, era a garantia da nossa salvação. Em Êxodo capítulo 12, versículo 13, foi o texto que nós lemos, está escrito: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. O sangue de Cristo, irmãos, sempre foi um sinal para indicar que hoje nós somos comprados pelo alto preço, nós fomos libertos
pelo alto preço. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, conforme lá está escrito em João, capítulo 1, verso 7. Os pães asmos do Antigo Testamento representavam a pureza. O pão, como eu falei, deveria ser sem fermento, porque o fermento é um agente de decomposição. O que é isso, missionário? Coloque-nos o fermento no pão, coloque o fermento no bolo. O que faz com que o bolo venha pegar bolor? O que faz com que o bolo venha se perder ou não venha se perder? É exatamente o fermento. Os pães asmos simbolizam a armadura, a amargura que o cordeiro iria passar. O sangue derramado na cruz do Calvário é a garantia, irmãos, do pecado, porque a Bíblia vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus capítulo 9, verso 22 diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, irmãos. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Irmãs, o pecado do homem foi coberto pelo sangue propiciatório do Cordeiro. Eu quero te dizer que a Páscoa dos nossos dias, aí chegou aonde eu queria te falar, o que representa para nós a Páscoa hoje. A Páscoa é uma instituição, é uma festividade. Foi fixada pelo Concílio de Nicéia no ano de 325. Foi instituído pela Igreja Católica Apostólica Romana. Como evangélicos, nós comemoramos a Páscoa, mas de um jeito diferente, porque a Páscoa para nós é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é o nosso Cordeiro? É Jesus. E o Cordeiro derrama o sangue. O que é o sangue? É exatamente o vinho, o suco de uva que a gente toma na Santa Ceia. E o que tinha mais na Páscoa? Tinha os pães sem fermento. E na Santa Ceia nós participamos do pão sem fermento, representando ali o corpo e o sangue do Senhor. Por isso que nós não aceitamos o coelhinho da Páscoa, porque quem morreu por nós não foi o coelhinho, quem morreu por nós foi o Cordeiro Santo de Deus. Nós não participamos. Pode, se você quiser dar um chocolate para qualquer pessoa, não tem problema, mas o chocolate, sabe quem foi substituído? Foi as ervas amargas. Enquanto o povo de Israel deveria comer ervas amargas para representar todo aquele período de escravidão, hoje as pessoas não querem participar da Páscoa com ervas amargas, querem colocar o chocolate docinho. Esses símbolos modernos são uma mistura de mitologia pagã com a simbologia cristã no paganismo. Eu quero que você feche os teus olhos agora. Feche os teus olhos agora. Coloca a mão no teu coração. Eu quero que você venha nesta noite lembrar do verdadeiro significado e o verdadeiro sentido da Páscoa. Eu quero que você nesta noite agradeça ao Senhor pelo que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você, porque Jesus da cruz do Calvário derramou o seu sangue por mim e por você. Meu Senhor Jesus, eu quero nessa noite, Senhor, te agradecer. Te agradecer, Senhor, pelo que o Senhor fez na cruz do Calvário por mim, me mostrando o verdadeiro significado da Páscoa, que não é um coelhinho, mas foi um cordeiro que derramou o seu sangue, que não foi chocolate, mas que foi folhas amargas, e o
sangue do Senhor derramado na cruz do Calvário, para me trazer o verdadeiro sentido da Páscoa. Senhor, eu estou nesta noite aqui para te glorificar, para te exaltar, para engrandecer ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor fez por nós ali na cruz do Calvário. Oh Jesus, tu és o Cordeiro Pascual, tu és aquele que morreu, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões. E a oração que eu faço nesta noite é para que mais uma vez o Senhor venha perdoar as nossas falhas, perdoar os nossos pecados. Oh Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo teu sangue ter sido derramado na cruz do Calvário, pelo Senhor que é o Cordeiro de Deus, que pagou pelo seu sangue o preço dos meus pecados, das minhas falhas. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, que o Senhor mostrou, Deus, o verdadeiro sentido da Páscoa. Eu quero convidar você a se colocar de pé neste momento. Se coloque de pé. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus.